Quinta-feira, 10 de abril. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta quinta-feira da quinta semana da Quaresma, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 51 a 59. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Meu querido irmão, minha querida irmã, a figura de Abraão, vista em referência a Cristo, tem um papel importante no Evangelho de hoje, como no de ontem. Jesus, em quem Deus realiza a nova e definitiva aliança com a humanidade, afirma: quem guarda a minha palavra não saberá o que é morrer para sempre. A reação dos seus ouvintes judeus continua a ser negativa porque lhes falta a fé e porque entendem esse não morrer em sentido físico. Por isso acusam Jesus de endemoniado e recordam-lhe que o próprio Abraão morreu, tal como os profetas. És tu maior que eles? Quem pretende ser? Jesus, que se confessa uma vez mais Filho de Deus Pai, acaba o seu discurso afirmando a sua superioridade sobre Abraão, pois antes que ele nascesse, existo eu. Então apanharam pedras para atirar, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Assim termina o capítulo 8 de São João, em que o evangelista refere os discursos de autodefesa e as invectivas de Jesus contra os seus inimigos, como temos visto nos últimos dias. A hora da morte de Cristo não está à mercê dos que o odeiam, mas sujeita à vontade do próprio Jesus e à sua livre aceitação do desígnio do Pai, que quer salvar o homem pecador. Quando Abraão estava fisicamente acabado, perto da morte e sem descendente direto que fosse seu herdeiro, recebe, na aliança com Deus, a sua promessa de ser pai de uma multidão de povos, por meio de um filho saído das suas entranhas. Esse filho da promessa foi Isaque, que Deus lhe pedirá mais tarde em sacrifício para continuar a pôr à prova a sua fé. Esta fé criou vida e bênção para a linhagem de Abraão e para todos os povos da terra, graças ao que foi o Filho por excelência da promessa, Cristo Jesus, o Messias de Deus. Na luta estabelecida entre a morte e a vida, a fé em Jesus, como a fé no Deus de Abraão, que salta de alegria pensando ver o dia do Messias, é que derruba o muro do desespero e dá sentido à existência humana para que a vida se desenvolva plenamente. No seu mistério pascal de morte e ressurreição, Cristo é a vida nova de Deus, a bênção e a salvação para todo homem e todos os povos. Em Cristo, a vida venceu definitivamente a morte, e a sua vitória capacita para a vida e a esperança sem fim todo aquele que crê nele. O problema que, uma vez mais, aponta o Evangelho de hoje, refere-se basicamente ao conhecimento e aceitação da pessoa de Cristo, a qual só se alcança pela fé. Esta é indispensável para descobrir, através dos sinais e obras que Jesus realizava,
a sua identidade pessoal em conexão com o Pai Deus, isto é, a sua filiação divina. Posto que ele é o Filho, a imagem perfeita do Pai e a sua palavra pessoal, não pode deixar de o revelar e glorificar em toda a sua pessoa e conduta. Porque os judeus não conheciam o Pai, a quem, não obstante, chamavam seu Deus, também não podiam conhecer nem aceitar Jesus. No final do quarto evangelho se diz: tudo isso foi escrito para que acrediteis que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. Para acreditar em Jesus, nossa vida e nossa salvação, é preciso conhecê-lo. Que sabemos nós de Jesus? Não basta uma resposta ortodoxa teologicamente, com a precisão dos termos do credo ou do catecismo. Saber coisas de Deus não é ter fé. Faz falta o contato pessoal com Jesus mediante a escuta da sua palavra e a oração, sem esquecer que um caminho seguro para encontrar Jesus é amar os irmãos, especialmente os mais pobres, em quem ele se encarna. Nesse dia de Quaresma, é urgente aprofundar o conhecimento pessoal com Cristo através do amor a Ele e aos outros. Por fim, rezemos. Deus de Abraão, Deus dos que creem e esperam, nós te bendizemos pelo teu Filho ressuscitado, Cristo Jesus, o Filho da promessa e bênção tua para todos os povos. Nele brilha a esperança do nosso futuro, porque nos deu a vitória definitiva sobre a morte. O mundo novo abre-se aos que sabem crer e esperar, pois todo o que crê nele e guarda a sua palavra viverá. Ajuda-nos a dar o passo para uma fé consciente e madura. Conduz-nos a conhecer a fundo Jesus Cristo, nosso Salvador. Renova as nossas vidas e fecunda os nossos corações com a graça do teu Espírito, que dá vida para sempre. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.